3, Oi, 2, 1. Boa noite, bem-vindos a mais um Vozes das Nossas Cabeças, onde eu, a minha irmã e a minha madrasta, a Germana Lustosa e a Andréa Lustosa, estamos aqui conversando sobre as coisas que passam pelas nossas cabeças. E hoje nós temos um tema que é super interessante. Eu, pelo menos, acho super legal, que é sobre sair sozinho. Vocês veem alguma diferença entre sair sozinho para os homens e sair sozinho para as mulheres? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. A Germana começou falando sobre algumas situações que ela passou, alguns sentimentos que ela tem sobre estar sozinha em bares, em restaurantes. Eu queria te pedir para começar falando sobre isso. não, a minha questão é que toda vida eu nunca fui para um restaurante ou para um bar sozinho. É uma coisa que eu quero fazer, realmente. Mas quando eu estou em um bar ou um restaurante que tem uma mulher sozinha sentada na mesa, eu sempre vejo os homens que estão no local, sempre assim, com olhares para a mulher que está na mesa, ficam, tipo, achando que ela está ali disponível, que ela foi ali à procura de um homem. Na verdade é essa. E isso é uma coisa que me incomoda, eu acho muito, e deve ser muito ruim para quem está ali sozinho, apenas curtindo ali o seu momento, ou fazendo uma refeição, sei lá. Isso deve ser uma coisa realmente complicada. Para mim, é uma coisa que eu preciso fazer, porque eu tenho muita dificuldade em fazer coisas sozinha. Olha, Eu tenho dificuldade. E estou superando isso agora, assim. Tenho procurado fazer coisas sozinha. Fui ao cinema sozinha. Mas assim, tudo atrapalha. As pessoas olham, as pessoas julgam. Por exemplo, no dia que eu fui para o cinema sozinha, a Mara, moça que cuida aqui da minha mãe, ela disse logo, tu vai sozinha, tu tá ficando doida? O que é que tu vai fazer sozinha de cinema? Vai ficar todo mundo olhando assistir pra ti? filme. Assistir filme é isso que a Ou gente tu vai faz no achar o cinema. que é que as pessoas vão pensar de ti? Oi, Entendeu? por quê? Ela me fez esses questionamentos assim, eu na saída pro cinema. Olha, disso eu posso falar a experiência, assim, de divorciada, né? Recém-divorciada, na época recém-separada, e indo ao cinema sozinha, saindo, Germana, da sua casa e do papai e indo para o cinema sozinha. E eu ouvindo, e assim, e eu comentando com a Duda, né, a minha. Eu disse, não, estou indo no cinema. Ela me ligou, perguntou, mãe, já que você está, o que você está fazendo? Não, hoje é seu dia com seu pai, eu vou para o cinema. Sozinha? Com certeza, minha filha, eu vou sozinha, porque quantas vezes eu deixei de ir, porque eu tinha que esperar o marido para ir, e aí não dava certo, não sei o quê. E aí, gente, para mim foi libertador poder ir para o cinema sozinha. Você vai, você compra sua pipoca, você senta lá com seu baldão e vai lá. Agora, as pessoas olham para você estranhas. As pessoas olham assim, mas você está sozinha. Gente, porque eu vim ver um filme. Eu tive assim, de noite eu nunca fui sozinha. Durante ir para restaurante normal, sozinha, as cafeterias que eu gosto, né? A Casa Doce aqui em Brasília, a Bate, vou tranquila. Noite, preconceito, eu também uma outra aí é minha, que é assim, sozinha para você comer, eu não tenho. Agora, eu tenho um problema com questão de segurança, gente. Não é porque eu digo assim, a mulher não pode fazer a mesma coisa que o homem. Não, é segurança porque, infelizmente, uma grande parte da população masculina tem uma visão de que mulher é objeto, mulher está disponível. Então, quando a mulher vai beber, se ela vai beber, por exemplo, ela quer ir beber, não sei o quê, eu sempre falo para andar de bando. Aí é uma dica minha. Anda de bando, não anda sozinho. Se você for sozinho, manda sua localização. Hoje a gente consegue pelo celular, igual você faz com o Uber. Manda sua localização para alguém, que é alguém conhecido, para você, estou em tal canto. De preferência, se você vai sozinho, liga onde você está e fala, eu estou em tal canto. E fala alto mesmo, estou em tal canto, estou bebendo, não sei o quê. Qualquer coisa eu tiro para vir me buscar, e se eu não chegar até tal hora, vem buscar. Mas aí é questão de segurança. Aí é coisa de psicótica, de gente que trabalha penal, criminalista, que aí vê muita coisa assim, aí fica já meio psicótica.
Não, mas eu acho assim que o que a gente quer meio que abordar aqui, né, André e Joana, é essa questão que muitas mulheres elas não têm até vontade de fazer as coisas, mas elas não vão com medo do julgamento, com receio da abordagem masculina. Eu Acho não que é um digo pouco nem dos pela dois. questão de segurança em si, eu falo pela Acho, essa questão mesmo. acho que é um pouco dos dois, porque a gente fica com medo. Eu sou pessoa, eu sou rainha de sair sozinha, né? Eu era casada, É, eu fazia questão de sair sozinha de qualquer forma, porque eu precisava de um tempo. Eu sempre tive uma eu não. necessidade de um espaço meu. Ela vai minha irmã me chamar de autista, quer ver? Preciso de um tempo, de um espaço meu. Hã? Ela é tia do Vitor Hugo e da Maria Eduarda. Tudo bem. Muito bom. E eu preciso de um tempo, de um espaço meu. E muitas vezes eu quero só, tipo, sair, eu quero tomar um café, ler um livro, comer alguma coisa, tranquilamente, sozinha. E é super engraçado isso, porque eu tenho um pouquinho de ansiedade social. Não é muito, acho que eu nunca comentei isso com vocês, mas eu tenho um pouquinho de ansiedade social. Então, quando eu estou em espaços públicos, eu me sinto muito observada, isso me dá muita ansiedade, né? Não é uma coisa muito forte, não é. Acho que é normal, todo mundo tem situações que fica se sentindo um pouquinho mais pressionado. Só que aí uma coisa que eu faço é colocar fone de ouvido, então eu tô sempre, vocês podem ver, eu tô sempre com um fonezinho de ouvido, e porque a música me ajuda a dar uma desconectada disso. Então eu consigo fazer as coisas com tranquilidade por conta dessa estratégia, por conta dos fones, exatamente, por conta dos fones. Mas é uma estratégia minha, porque antes, assim, e aí tem muito a ver com a minha criação, tem muito a ver com algumas coisas, é, alguns problemas sérios da minha criação, que antes eu não conseguia nem comer na frente de outras pessoas se eu estivesse sozinha. Eu não conseguia comer, eu só bebia água. Gente, era isso. Então, isso foi uma coisa que eu fui. Não, Tô não falando, entendi, né? quando é que eu vou deixar de comer a coisa que eu mais tenho prazer e comer sozinha? Porque aí eu não tenho que dividir com ninguém. É esperta. Hoje, Doce na bate. sim, mas tipo, dependendo do tipo de ansiedade, do nível de ansiedade, eu não consegue comer. No meu caso, era isso, assim. Eu me senti muito observada, ficar muito ansiosa. Mas é isso, tem a ver com algumas questões aí que a gente sabe, né? De problemas psiquiátricos de pessoas próximas de mim que me geraram alguns traumas. E aí, eu aprendi, né? Porque eu tinha duas coisas, né? Uma que eu precisava de espaço pessoal, e então muitas vezes eu precisava sair um pouco para respirar e estar sozinha. E outra que, gente, qualquer lugar que a gente vai tem gente, a não ser que eu, sei lá, me enfio num buraco, sei lá. Todo lugar tem gente, então eu tive que aprender a lidar com isso. E o fone de ouvido foi uma estratégia. E é muito interessante que essa questão de insegurança, de medo, de abordagem masculina era uma coisa muito forte para mim no passado. Inclusive, eu usava muita roupa masculina e eu sei que tem um pouco disso também, de medo dessa abordagem. Mas hoje em dia eu acho que eu fui pegando o jeito, assim. Eu acho que com o tempo que a gente vai saindo sozinha, a gente vai entendendo quais lugares a gente se sente mais segura, se sente mais confortável, quais são os lugares que a gente tem menos abordagem. E se tem abordagem, a gente já aprende a, né? Porque a primeira vez que você tem uma abordagem desconfortável, é muito comum, né? Eu já vi em vários casos, Sim. isso aconteceu comigo também, você ficar sem reação, você não saber o que responder. Tipo assim, você fica meio sem reação. E aí, depois que você já passou uma vez, você para pra pensar, nossa, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. E aí você começa a ter repertório para lidar com essas situações. Uhum. Então, eu acredito, Germana, e eu acho que fica a dica, a Andrea sempre foi uma mulherona, mulherona, né? Super forte, É, mas fica a dica para você começar a testar mesmo, ver o que você sente confortável, o que não se sente, isso. e começando, criando repertório mesmo, né? Eu acho que não tem outro caminho para lidar com isso. Se estiver muito ansiosa, tiver um nível de desconforto muito grande, levar para terapia e entender se existe também uma problemática diferente, como no meu caso existia um nível de trauma ali que me fazia ter desconforto em algumas situações específicas. E trabalhar isso, que aí você vai equilibrando, você vai trazendo mais referências, vai trazendo e vai trabalhando também a origem desse desconforto, caso ele tenha uma origem psicológica mais Sim. profunda, né? Eu acho É. que
que eu poderia falar sobre isso é isso, né? Falei tudo aqui das minhas Não, referências. a minha questão é o seguinte: eu fui casada com Elcias quase 19 anos e nós fazíamos tudo junto, certo? Então, qualquer coisa que eu queria ir fazer, ou que não sei o que, eu chamava ele, bora comigo. E nisso, eu fui me acostumando mesmo a fazer sempre alguma coisa com alguém. Eu nunca estava sozinha para fazer as coisas. E agora eu estou nessa situação, né? De estar sozinha para fazer o que eu tenho para fazer. Então, aí foi uma coisa que eu levei para a terapia mesmo. E essa questão de eu ir para o cinema sozinha foi uma tarefa da psicóloga. Ela disse, nós vamos começar. Você vai para o cinema sozinho. Depois do cinema sozinho, você vai ter que ir para uma cafeteria, fazer um lanche, alguma coisa você vai sozinho. Que você vai criando, você vai galgando, vai criando repertório ali. E você vai criando. Eu acho que esse é onde fica o meu conforto, né? Eu também, enquanto estive casada e casada, namoro, foram 22 anos. Foi tempo pra caramba. E eu brinco, né? A gente fazia tudo junto, né? Tava ali acostumado. Mas eu gosto muito. Aí vem a coisa que não é só da Joana, isso já é genético. É genético mesmo. Aquela coisa de ficar sentada, de ler um livro. Gente, a coisa para mim, uma das coisas mais prazerosas, depois que eu fico muito triste com o fechamento da Livraria Cultura em Brasília, era ir para a Livraria Cultura em Iguatemi. Fechou. É verdade, fechou. Era maravilhoso aquele lugar. Cultura e para ficar lendo. Eu ia sozinha, vou ler, ela tem uma cafeteria, tomando café enquanto eu estou lendo. Às vezes eu converso com alguém, você é abordado, às vezes você não é, mas assim, eu brinco assim, aí você também depende muito do ambiente, é o que eu falo, eu saio sozinha. Mas onde é que eu vou? Eu vou para o cinema, eu vou para a cafeteria, eu vou, né, para a doceria, eu vou para o shopping. Shopping sempre, biblioteca, shopping. Nem isso eu gosto de ir sozinha. Não, calma. E assim, restaurante, porque restaurante você vai comer. Agora, barzinho, eu não vou porque eu não gosto de ir nem acompanhada, gente. É um negócio. Já fica assim, não é nem que eu não gosto, porque assim, você tem que estar no clima. E aí muda muito onde você vai. Aí, hoje, esses ambientes eu também acho mais seguros para você andar sozinho. E não tenho esse problema. Porque um livro, e hoje em dia eu e o celular, o Kindle, porque o celular tem o Kindle no celular também. Então, gente, eu estou no paraíso em qualquer lugar que eu esteja. Pois é, mas é isso que eu estou falando, porque muita gente, né? Eu também, eu não gosto muito dessa questão. Eu queria poder ir a um restaurante sozinha, conseguir isso, eu vou conseguir. Mas são isso, é os olhares, o julgamento, as abordagens, não é, entende? Que nós, mulheres, sofremos, porque se é um homem, é super normal ele estar ali sozinho. Sim. Sim, isso é verdade, isso é muito louco. Eu logo que eu mudei para Goiânia, eu estava namorando uma pessoa de lá e eu fiz o que eu sempre faço, porque, né, como eu disse, eu preciso do meu espaço, desse tempo de sair, tudo. E aí eu fui para um bar sozinha, comer alguma coisa e beber uma cerveja. Gente, este ex-namorado ficou tão assustado, tão incomodado, tipo assim, mulher que vai pro bar é pra ir atrás de homem. E eu fiquei assim, não, eu queria tomar uma cerveja. E só. E eu não tinha acabado de mudar, então eu não conhecia ninguém, então eu queria ir e eu fui. Eu lembro de uma novela, tem muitos anos, mas muitos anos. Porque, né, assim, lá pra acho que os atores, a maioria já morreu até. Que o personagem separava, eu não vou lembrar quem são os personagens, acho que Flávio Galvão, sei lá quem que era. Sei como é que era, não. Mas os personagens, o casal separava depois de 25 anos juntos, e aí ficava todo mundo, a mãe se arruma todo, se emperequeta todo, fica toda lá arrumada, bonita, linda, maravilhosa, e sai, e fica todo mundo incomodado, achando que ela tá namorando com alguém, namorando algum garotão, não sei o quê, como se também fosse problema. O pai tinha saído e estava com outra, mas a mãe, eles estavam vigiando.
E aí, quando eles encontram, e aí é uma coisa interessante que mostra na novela, uma passagem interessante. Vocês falando, eu estava lembrando disso. Que ela vai sozinha para um bar. E ela tá sozinha no bar, bebendo sozinha. Super feliz. E ela falando exatamente isso. Eu quero fazer coisas que eu nunca fiz sozinha. Eu fui entre namoro, casamento e não sei o quê, que ainda mais. Porque a novela é lá da década de 80, 90, gente. Ou seja, muito tempo. Então ela falava assim: eu nunca fiz nada sozinha. Era mais ou menos essa ideia, né? Eu namorei, casei, então assim, eu sempre estive com o seu pai. E eu quero poder viver uma vida diferente, fazer as coisas que eu quero sozinha. Não tem que estar com alguém na minha cola, ou ser obrigada a estar com alguém para fazer alguma coisa. Eu quero sozinha. E é exatamente isso. E aí você para pensar. Essa é uma novela que passou ali nos anos 80, 90. Nós estamos em 2025 e a gente ainda está falando da estranheza da mulher saindo sozinha. Pararam para pensar? Uma loucura, né? É uma loucura isso. Eu acho isso muito louco. A gente ainda está debatendo isso. Como se fosse muito estranho uma mulher sair sozinha, porque ela tem que sair. É certo. Ela tem que estar acompanhada, ela não pode ir sozinha. Ela não pode ir para um bar, tomar sua cerveja, o seu chopp. Remonta à objetificação da mulher, né? Quando a mulher era um objeto do homem, então ela só poderia fazer as coisas com o homem ou pelo homem, né? Pesado, mas a gente ainda tem reflexos muito fortes dessa objetificação. E se você for fazer viagens para determinados países, principalmente na região da Ásia, ali, Arábia, né? Povos arábicos, assim, você não pode viajar, não pode sair sozinha, tá, galera? Só fazer esse parênteses. Você pode fazer aqui no Brasil, a gente ainda tem assim, você pode fazer. Dependendo de onde você estiver, você não deve sair sozinha, porque você se coloca em risco. Porque a cultura do lugar, se a gente reclama da nossa cultura lá, é muito pior. E lá eles já recomendam: não saia sem seu marido, seu irmão, seu pai, você só sai acompanhado, porque você pode correr o risco de não voltar. Olha que triste. Horrível. Deu uma travadinha para mim. Deu uma travadinha para mim. Não, eu estava explicando que essa coisa de sair sozinho é muito legal. Mas você tem que pensar que tem países que se você vai viajar, você não pode sair sozinho. Porque a cultura do local te impede isso. Se você vai para um país da Arábia, né, do Oriente ali, né, do mundo árabe, que ele tem uma cultura diferente, você não deve sair sozinho, porque você pode correr o risco de não voltar. Porque lá a cultura a mulher só sai com o pai, o filho adulto, né, não é criança, pai, filho adulto, irmão ou marido. Você não sai sozinho, porque se você se coloca em risco, porque lá você literalmente não tem voz. Não estou aqui julgando ou não julgando, eu estou falando porque a gente também tem que entender que existem culturas de países diferentes. No nosso, a gente tem o direito de sair sozinha, mas a gente ainda sofre julgamento. Agora, você imagina se aqui, a gente já tem imagina em outro lugar. E mesmo que você vá sair sozinho, eu sempre aconselho você ter alguém para dizer onde você foi. Sempre. Por quê? Porque é uma questão de segurança para você. Porque a gente vive, infelizmente, num mundo muito louco. É muito bom, a gente vive, assim, eu vivo num quadradinho, né, da felicidade na Ilha da Fantasia no Brasil. Temos violência? Temos, mas é uma coisa muito diferenciada. Agora, você tem cidades no Brasil que você não pode sair simplesmente à noite, dependendo da região, você vai se colocar em risco. Então, se você vai sair, sempre avisa, fulano, liga para o irmão, manda aviso, mãe, pai, amigo, não conheço ninguém, avisa para o vizinho. Tem alguém que você vai responder, gente, uma colega de trabalho, avisa, não, eu vou sair para tal canto, você quer ir? Você não precisa nem chamar, não, eu só estou te colocando como minha rede de apoio. Sim. Gente, a gente está indo para os 20 minutinhos, queria convidar vocês a despedir. Obrigada por estar aqui, segue, compartilha, né? Envia mensagem, a gente está aqui mesmo para conversar com vocês, falar sobre tudo que passa pelas nossas cabeças. Foi muito bom, hoje está um dia típico, a Germana está um pouquinho preocupada com a mãe dela, levou um tom. Levou uma queda. Eu vou falar que ela está toda olhando ali, e aqui também está bem tarde para mim, estou em Barcelona, está um pouquinho tarde para mim.
Então, obrigada por tudo. Até mais. Beijos.